Oi pessoal, aqui quem fala é John. Eu irei apresentar o artigo cujo título é TraRDP, uma ferramenta para o aprendizado de modelagem de sistemas usando redes de Petri. Essa apresentação contém 7 tópicos e ao final serão mostradas as referências das citações mostradas nesta apresentação. A exigência por sistemas computacionais de qualidade tem demandado estudo e desenvolvimento de métodos para modelagem. No entanto, eu poderia citar outros exemplos. Não só apenas sistemas computacionais têm demandado estudo desses métodos, mas também sistemas como, por exemplo, de automação, mecatrônicos e mecânicos. Mas por que é importante nós usarmos modelos? Muitas vezes o projetista ou o analista estejam pesquisando sobre um determinado sistema, ele não consegue criar um protótipo para aquele sistema porque o custo é muito alto, ele sai muito caro. E aí fica difícil para que ele possa testar e medir essas características do seu sistema. Então, nesse caso, é mais inteligente usar modelos matemáticos para que nós possamos prever e avaliar qualidades do sistema e também fazer avaliações quantitativas desse sistema. Entre os vários métodos de modelagem formal existentes, as redes de Petri se destacam por sua capacidade de modelar com facilidade sistemas nos quais há, por exemplo, paralelismo e compartilhamento de recursos. Embora existam várias ferramentas para modelagem e análise de redes de Petri, por exemplo, o Merkle e o TimeNet, não existem ferramentas que auxiliem o processo de ensino e aprendizado de modelagem usando tal formalismo. As ferramentas que nós encontramos, que estão relacionadas com rede de Petri, elas focam principalmente no mapeamento de linguagem de alto nível em rede de Petri com a finalidade de facilitar o seu uso. Por exemplo, o Argo Performance, Argo SPT, Calau e Adapta. Além dessas ferramentas citadas, existem outras usadas exclusivamente para a modelagem e análise de sistemas, como por exemplo o Merkle, TimeNet, ODES e o SPN. Essas ferramentas, elas não dão suporte ao aprendizado, pois ela espera que o aluno já saiba modelar. Por exemplo, se uma pessoa que tenha pouco conhecimento sobre modelagem ou rede de Petri fizer uma rede nessas ferramentas e tentar analisar e simular, se houver algum erro da sintaxe, do formalismo, a ferramenta não irá acusar o que foi que a pessoa errou ou por que errou. Ela simplesmente vai mostrar que não pode fazer a simulação ou que a análise deu um erro e etc. Nesse caso, as ferramentas requerem que o usuário já saiba e tenha experiência em modelagem de sistema. Agora vamos apresentar uns fundamentos teóricos sobre redes de Petri. As redes de Petri são um grafo que são compostas por alguns elementos. Esses elementos são a transição, o arco, o lugar e o token. Nesta ferramenta, nós estamos utilizando uma extensão da rede de Petri. Essa extensão é a rede de Petri estocástica generalizada. E ela tem algumas características. Por exemplo, a transição, ela tem dois tipos de transição. Ela tem uma transição branca, que é a chamada transição temporizada, que tem um tempo associado, e esse tempo é distribuído exponencialmente. Além disso, ela também tem uma transição preta, que é chamada de transição imediata, que não tem tempo associado. Aqui eu vou exemplificar um modelo de um sistema de fila com um servidor. Esse sistema ele contém a transição, como vocês podem ver, a chegada, que representa o tempo médio de chegada de um cliente na fila de espera, que é representada por um lugar. E a transição imediata é representada a ação que o cliente irá tomar de ser atendido imediatamente pelo servidor assim que ele estiver disponível. O lugar cliente atendimento representa o cliente que está sendo atendido pelo servidor. O servidor, essa transição
temporizada servidor representa o tempo médio de atendimento pelo servidor. Esse servidor pode ser um caixa de um banco, por exemplo. O lugar limite, ele representa a capacidade de atendimento do servidor. Por exemplo, nesse caso aqui, como só tem um token, o servidor só pode atender um cliente por vez. Outra coisa também é em relação às métricas. As métricas são notações usadas para representar cálculos matemáticos. Por exemplo, se nós quisermos calcular a quantidade média de clientes em espera na fila, que é representado pelo lugar fila, nós poderemos usar a esperança matemática e aí nós calcularíamos a quantidade média de clientes que estão na fila, ou em outras palavras, seria a quantidade média de tokens, porque os tokens nesse modelo são representados, os clientes, aliás, são representados por tokens. A probabilidade de haver mais de um cliente na fila de espera, nós poderíamos calcular dessa forma aqui, com essa métrica. E aí, em outras palavras, estaríamos calculando a probabilidade de haver mais que um token nesse lugar fila. O desenvolvimento da ferramenta TryRDP se deu por algumas etapas. A primeira etapa foi o que nós chamamos aqui, nesse fluxograma, de estado da arte. O estado da arte envolveu uma pesquisa bibliográfica a respeito de rede de Petri, pesquisa sobre ferramentas existentes, que poderiam ser semelhantes à TryRDP, ou não, né? E depois disso nós definimos os requisitos e a arquitetura dessa ferramenta. E nesse caso é uma ferramenta gratuita e baseada em web. Após isso nós desenvolvemos a ferramenta e, paralelo ao desenvolvimento da ferramenta, fazíamos o teste de software também. Então nós desenvolvemos uma parte e testávamos sempre, né? Vale lembrar que essa ferramenta foi desenvolvida usando HTML, CSS, o Bootstrap, JavaScript e 3 bibliotecas de JavaScript como Vex, Cursor.js e MXGraph. Por fim, foi feita a avaliação da ferramenta por 2 professores. Um professor especialista em interface de usuário e o outro especialista em redes de Petri. Aqui é mostrada a ferramenta TryRDP. Ela contém 3 tópicos: a introdução, a modelagem básica e modelagem avançada. Os exercícios da ferramenta, eles podem ser de quebra-cabeça ou exercícios de modelagem. Os exercícios de quebra-cabeça, nos exercícios de quebra-cabeça já são dados os elementos para que o estudante possa conectar. Além disso, esses exercícios mostram erros possíveis que o estudante tenha cometido. No caso, esse exemplo seria o estudante não conseguir conectar os arcos, né? Ele não conectou os arcos. O outro tipo de exercício é o exercício de modelagem. Eles são mais complexos, pois o estudante deve selecionar elementos para modelar o sistema, ou seja, esses elementos não são apresentados ao estudante como no quebra-cabeça. Os elementos são mostrados na parte esquerda aqui da plataforma, e eles clicam nos botões, aí os elementos vão aparecendo e aí eles vão conectando. Vale lembrar que esses elementos são apresentados conforme o estudante vai progredindo. Por exemplo, a figura da direita é mostrada a imagem de um exercício da introdução, em que só tem a transição temporizada, o lugar e um arco. Já na parte avançada da ferramenta, nós adicionamos arco inibidor, transição imediata e métrica. Vale lembrar também que os exercícios de modelagem também são apresentadas as propriedades dos elementos. E essas propriedades também são mostradas conforme o progresso do estudante. A figura da direita é mostrado uma transição temporizada que contém apenas a propriedade do label, e ela é da parte da introdução. Na introdução nós mostramos apenas o label como propriedade da transição temporizada. Quando o aluno já avança para a parte de modelagem avançada, nós apresentamos também o tempo, o tipo de servidor e a distribuição de probabilidade. Além disso, os exercícios de modelagem
também mostram possíveis erros que os estudantes cometam na hora que eles estejam modelando e fazendo as questões, né? A ferramenta que nós já criamos, ela já contempla os ajustes que foram feitos a partir da avaliação pelos dos professores. Por exemplo, adicionar os exercícios de quebra-cabeça, que foi sugerido pelos professores, informar o estudante sobre o tipo de erro que ele cometeu, seriam os feedbacks, e construir uma sequência didática na apresentação dos conteúdos. A ferramenta TransDP foi desenvolvida para que o estudante use individualmente e de maneira autônoma. No entanto, ela também pode ser usada como uma ferramenta de apoio ao ensino formal. Além disso, ela também pode ser usada como um reforço das atividades na sala de aula para revisitar os conteúdos. Por exemplo, após o professor dar uma aula, o estudante pode chegar em casa e rever o conteúdo usando a ferramenta. Ou pode ser usado no contexto de sala de aula invertida, em que os professores podem passar a ferramenta para que o estudante inicie o estudo de rede de peças usando a ferramenta e depois os alunos venham a tirar dúvida com os professores após o uso da ferramenta, caso algum feedback da ferramenta não tenha ficado claro para os estudantes. Acreditamos que softwares podem funcionar como potencializadores no aprendizado, em especial para o ensino de conteúdo de natureza abstrata como rede de pedra. Além disso, como trabalho futuro, pretendemos realizar avaliações formais da ferramenta com professores e alunos por meio de testes de usabilidade e experimentos educacionais. Obrigado por assistir à apresentação.